Olá, pessoal. Continuando a leitura, né, de A Tenda Vermelha. Vamos entrar hoje no capítulo 1. Eu quero explicar para vocês que a minha intenção em gravar não é apenas para que as pessoas me olhem, né, fazendo a leitura, mas ter uma imagem qualquer, né, nos reporta, nos chama a atenção. Às vezes a gente está só ouvindo e acaba nos dando uma certa morosidade mesmo e cansaço, o que é natural, né? E aí olhar uma imagem, olhar alguém falando, gesticulando, né, acaba nos trazendo, né, para o foco. Então é isso. Se quiserem apenas escutar, escutem, ok? Eu estou aqui para ler para vocês. Então, capítulo 1 de A Tenda Vermelha. A história de minhas mães começou no dia em que meu pai apareceu. Raquel entrou correndo no acampamento, os joelhos voando, berrando como um bezerro separado da mãe. Antes que alguém pudesse ralhar com ela por estar se portando como um moleque selvagem, a menina desandou a contar de um fôlego só uma história meio incompreensível sobre um desconhecido que encontrara no poço, as palavras transbordando como água respingando na areia. Um homem impetuoso, sem sandálias, cabelo emaranhado, rosto sujo, beijou-a na boca. Era um primo, filho da tia delas, dera água aos carneiros e cabras para ela e afugentara os valentões que estavam perto do poço. Que bobagens são essas que você está dizendo? Perguntou seu pai, Labão. Quem é essa pessoa que está lá no poço? Quem o acompanha? Vem com uma comitiva? Quantos sacos de viagem está trazendo? Ele vai casar comigo, disse Raquel, sem rodeios, assim que recuperou o fôlego. Disse que nasci para ele e que se casaria comigo amanhã, se pudesse. Está vindo aí para pedir isso ao Senhor. Lia amarrou a cara ao ouvir o aviso. Casar com você? Disse ela, cruzando os braços e endireitando os ombros. Você não estará pronta para o casamento daqui a mais um ano, disse a moça mais velha, que, embora tendo pouca idade, mais que Raquel, já se comportava como a principal figura feminina a gerir as pequenas posses de seu pai. A dona da casa de Labão, com seus 14 anos de idade, gostava de usar um tom de voz altaneiro e maternal para falar com a irmã menor. Que história é essa? E como é que ele chegou a beijar você? Aquilo era infringir seriamente os costumes, mesmo ele sendo um primo e Raquel ainda sendo considerada uma criança. Raquel espichou o lábio inferior, fazendo um beiço que poucas horas antes teria sido visto como infantil. Alguma coisa tinha acontecido desde o momento em que ela abrira os olhos naquela manhã, e o assunto mais premente em sua cabeça havia sido tentar descobrir o lugar onde Lia escondia o mel. Lia, aquela imbecil, nunca o dividia com ela. Preferia guardá-lo para oferecer às visitas, dando de vez em quando um pouquinho para aquela figura patética que era Bilá, e para mais ninguém. Agora, Raquel só conseguia pensar no homem desgrenhado que a fizera estremecer até os ossos, em um choque de mútuo conhecimento quando seus olhos se encontraram. Raquel sabia o que Lia queria dizer. Mas o fato de ainda não ter começado a sangrar não significava nada para ela naquele momento, e o seu rosto se ruborizou. Ora essa, vejam só, disse Lia, de repente achando graça. Raquel ficou apaixonada, olhem para ela, disse. Alguém já viu essa menina corar antes? O que ele fez com você? Perguntou Labão.
rosnando como um cão que fareja a presença de um intruso perto do seu rebanho. Cerrou os punhos, franziu o sobrolho e voltou toda a sua atenção para Raquel, a filha em que ele jamais batera, a filha que ele raramente olhava de frente. Ela o amedrontara desde o nascimento, uma chegada violenta, dilacerante, que matara sua mãe. Quando a criança afinal nasceu, as mulheres ficaram espantadas ao ver como era pequena, sendo uma menina ainda por cima, para ter causado tantos dias de sofrimento, ter causado a sua mãe tanto sangue e, por fim, a morte. A presença de Raquel era poderosa, como a lua e igualmente bela. Ninguém podia negar sua beleza. Quando eu era criança e idolatrava o rosto de minha mãe, sabia que a beleza dela empalidecia diante da beleza de sua irmã mais nova. E admitir tal coisa fazia com que eu me sentisse uma traidora. No entanto, negá-la seria o mesmo que negar o calor do sol. Raquel tinha uma beleza rara e impressionante. O cabelo castanho possuía reflexos acobreados. E a pele, dourada como mel, era perfeita. Nessa moldura, cor de âmbar, os olhos brilhavam surpreendentemente escuros, não um simples castanho escuro, mas o negro da obsidiana. Aquela obsidiana polida, ou das profundezas de um poço. Embora tivesse uma ossatura miúda, e mesmo quando estava esperando criança, seios pequenos, suas mãos eram fortes e vigorosas, e sua voz parecia pertencer a um tipo mais corpulento de mulher. Certa vez, ouvi 2 pastores discutindo sobre o que Raquel teria mais bonito. Uma brincadeira que eu também fazia. Para mim, o detalhe mais deslumbrante da perfeição de Raquel eram suas faces, altas e firmes em seu rosto, como se fossem figos. Quando eu era bebê, costumava estender as mãos para elas, tentando pegar a fruta que parecia quando Raquel sorria. Depois, eu percebi que isso era impossível e passei a lamber o rosto dela na esperança de sentir o gosto da fruta. Isso provocava em minha linda tia grandes risadas que lhe sacudiam o corpo. Ela gostava mais de mim do que todos os sobrinhos homens juntos. Pelo menos era o que me dizia enquanto penteava meu cabelo, fazendo as tranças esmeradas que a minha própria mãe não tinha tempo ou paciência para fazer. É quase impossível exagerar a extensão da beleza de Raquel. Ainda bebê, era uma joia no colo de quem a levasse de um lugar para o outro, um ornamento, um prazer raro. A criança de olhos negros e cabelos dourados. Seu apelido era Tuque, que quer dizer doçura. Todas as mulheres se revezaram nos cuidados a Raquel depois que sua mãe, Una, morreu. Una era uma hábil parteira conhecida por sua risada gutural. E sua morte foi muito lamentada pelas mulheres. Ninguém reclamou por ter de cuidar da filha órfã de Runa. E até os homens, para quem os bebês tinham tantos atrativos quanto as pedras dos fogões, curvavam-se para tocar com as mãos calosas aquele rosto extraordinário. Erguiam-se, cheirando os dedos e sacudindo a cabeça perplexos. Raquel tinha cheiro de água, realmente. Por onde quer que minha tia passasse, lá estava o cheiro de água doce, de água fresca. Era um cheiro inacreditável, verde, delicioso, e naquelas colinas áridas, o cheiro da vida e da riqueza. Na verdade,
Durante muitos anos, a família de Labão só não passou fome porque tinha um poço em suas terras. Desde muito cedo, havia esperança de que Raquel fosse uma rabdomante, uma espécie de feiticeira, que encontra poços ocultos e correntes de água subterrâneas. Ela não satisfez as expectativas, mas, de alguma forma, o aroma de água doce emanava de sua pele e impregnava suas túnicas. Sempre que um dos bebês sumia, era muito comum encontrarem o pequeno tratante, um dedo na boca, profundamente adormecido sobre os cobertores de Raquel. Não admira que Jacó tenha ficado encantado à beira do poço. Os outros homens já estavam acostumados com a aparência de Raquel e até com seu surpreendente perfume, mas para Jacó ela deve ter surgido como uma aparição. Ele a olhou nos olhos e foi conquistado. Quando a beijou, deixou escapar a exclamação do homem que se deita com sua mulher. O som fez Raquel despertar da infância. Mal houve tempo para Raquel descrever seu encontro, pois Jacó em pessoa logo apareceu, andou na direção de Labão e Raquel viu seu pai examiná-lo com um olhar. Labão viu em primeiro lugar que ele vinha de mãos vazias, mas também notou que a túnica e o manto do desconhecido eram de material de boa qualidade. Seu odre era bem feito e o punho de sua faca de osso entalhado e polido. Jacó postou-se diante de Labão e, inclinando a cabeça, apresentou-se. Meu tio, sou filho de Rebeca, sua irmã, filha de Nabor e Milac, de quem também o Senhor é filho. Minha mãe me enviou, meu irmão me perseguiu, meu pai me baniu. Contarei tudo o que ocorreu quando não estiver mais tão sujo nem tão fatigado. Busco a sua hospitalidade, que é famosa na região. Raquel abriu a boca para falar, mas Lia deu um puxão no braço da irmã, lançando-lhe um severo olhar de advertência. Nem mesmo a juventude de Raquel justificaria uma moça falar quando um homem estava dirigindo a palavra a outro. Raquel bateu o pé no chão e pensou coisas venenosas sobre a irmã. Aquela cretina mandona, a megera zarulha. As palavras de Jacó sobre a famosa hospitalidade de Labão eram uma mentira cortês, pois Labão não estava de modo algum satisfeito com a presença desse sobrinho. Não havia muita coisa que desse mais prazer ao velho, e desconhecidos famintos constituíam surpresas indesejáveis. Ainda assim, nada podia fazer. Era obrigado a acatar o pedido de um parente e não havia como negar os laços que os ligavam. Jacó sabia os nomes de Labão e reconhecia o rosto de sua irmã no homem que estava à sua frente. Seja bem-vindo, disse Labão, sem sorrir ou retribuir a saudação do sobrinho. Ao virar-se para ir embora, Labão apontou o polegar para Lia, atribuindo-lhe a responsabilidade de cuidar daquela amolação. Minha mãe assentiu com um gesto de cabeça e virou-se para encarar o primeiro homem adulto que não desviou o rosto ao olhar para os olhos dela. A visão de Lia era perfeita. De acordo com uma das lendas mais ridículas que se inventaram a respeito da história de minha família, ela estragou os olhos chorando um mar de lágrimas diante da perspectiva de se casar com meu tio Esaú. Os olhos de minha mãe não eram fracos, doentes ou reumosos. A verdade é que os olhos dela incomodavam as outras pessoas. E a maioria preferia desviar a vista a encará-los. Um azul,
como lápis lazuli. O outro era verde, como a relva do Egito. Quando nasceu, a parteira declarou que uma bruxa acabara de vir ao mundo e que a criança deveria ser afogada antes que atraísse desgraças para a família. Minha avó Ada, no entanto, esbofeteou a mulher ignorante e amaldiçoou sua língua. Mostre-me minha filha, ordenou Ada, com a voz tão alta e cheia de orgulho que até os homens lá fora puderam ouvi-la. Ada deu à sua amada última filha o nome de Lia, que significava senhora, ama, e rezou chorando para que a menina sobrevivesse, pois já enterrara 7 filhos e filhas. Muita gente continuou convencida de que a criança era um demônio. Por algum motivo inexplicável, Labão, que era a pessoa mais supersticiosa que se possa imaginar, que cuspia e se curvava sempre que se dirigia para o lado esquerdo, que uivava a cada eclipse lunar, recusou-se a dar ouvidos aos que lhe sugeriam deixar Lia exposta ao ar da noite do lado de fora da tenda para que morresse. Soltava uma ou outra impressão sem gravidade sobre o fato de Lia ser uma menina. Mas fora isso, Labão ignorava a filha e nunca sequer mencionou a característica que a distinguia. O que reforçava as suspeitas das mulheres de que o velho talvez não enxergasse as cores. Os olhos de Lia nunca mudaram de cor, como algumas mulheres previam ou esperavam que acontecesse, mas a diferença entre eles tornou-se ainda mais viva com o passar do tempo. A sua singularidade fez-se ainda mais acentuada quando os cílios deixaram de crescer. Apesar de piscar como todo mundo, o ato reflexo era quase imperceptível, de modo que se tinha a impressão de que Lia nunca fechava os olhos. Até o seu olhar mais amoroso tinha algo de fixidez dos olhos das serpentes, e poucos aguentavam encará-la. Os que conseguiam eram recompensados com beijos, risos e pão molhado no mel. Jacó olhou direto nos olhos de Lia, e por causa disso o coração dela se aqueceu para ele no mesmo instante. Na realidade, a altura de Jacó já chamara a atenção de Lia. Ela era meio cabeça mais alta do que a maioria dos homens que vira em sua vida e descartara por esse motivo. Sabia que isso não era nada justo. Haveria certamente bons homens entre aqueles cujas cabeças mal alcançavam seu nariz. Mas a ideia de se deitar com alguém cujas pernas fossem mais curtas e mais fracas do que as suas lhe causava repulsa. Não que algum deles a tivesse pedido em casamento. Ela sabia que todos a chamavam de lagarto, o mal-olhado e outras coisas ainda piores. Sua aversão por homens baixos confirmou-se quando sonhou com um homem alto sussurrando para ela. Não se lembrava das palavras, mas o que ele disse espalhou um calor por suas coxas e a fez despertar. Quando viu Jacó, lembrou-se do sonho e seus olhos esquisitos se abriram mais atentos. Jacó também olhou para Lia com interesse. Embora ainda estivesse sob o impacto do encontro com Raquel, não podia deixar de notar a aparência de Lia. Era não só alta, como também vigorosa e bem feita de corpo. Fora abençoada com seios fartos, empinados e pernas musculosas, cuja visão era favorecida pelas túnicas que, sabe-se lá por quê,
nunca ficavam fechadas na altura da bainha. Seus braços pareciam-se como os de um rapaz, mas o seu andar era o de uma mulher com quadris promissores. Lia sonhara certa vez com uma romã aberta, em que se viam 8 sementes vermelhas. Segundo Zilpá, o sonho significava que Lia teria 8 filhos saudáveis. E minha mãe sabia que isso era tão verdade quanto o fato de ser hábil a fazer pão e cerveja. O cheiro de Lia não era nenhum mistério. Tinha o cheiro de levedura que manuseava diariamente, fermentando e assando. Recendia o pão e a conforto, e assim pareceu a Jacó, a sexo. Ele olhou para aquela giganta e sentiu água na boca. Pelo que sei, nunca disse nada sobre os olhos dela. Minha tia Zilpá, a segunda filha de Labão, costumava dizer que se lembrava de absolutamente tudo o que já acontecera em sua vida. Afirmava que tinha lembranças de fatos ocorridos em seu nascimento e até dos dias passados no ventre de sua mãe. Jurava que era capaz de lembrar da morte da mãe dentro da tenda vermelha, onde ela adoeceu dias depois que Zilpá vir ao mundo. Os pés saindo primeiro, Lia fazia troça de tudo isso, mas nunca na frente da irmã, pois Zilpá era a única pessoa capaz de segurar a língua de minha mãe, fazendo-a calar. O que Zilpá lembrava sobre a chegada de Jacó não se comparava às lembranças de Raquel ou de Lia. O que era compreensível, porque Zilpá não gostava muito de homens, que dizia serem cabeludos demais, grosseiros demais e animalescos. As mulheres precisavam dos homens para terem filhos e para arrastarem objetos pesados. Mas, além disso, ela não compreendia para que eles existiam e muito menos apreciava seus encantos. Amou seus filhos com paixão até o momento em que a barba deles começou a apontar. Depois disso, porém, mal conseguia forçar-se a olhar para eles. Quando cresci e lhe perguntei como foi o dia em que meu pai chegou, ela disse que a presença de El pairava acima dele. E era isso que o fazia digno de atenção. Zilpá contou-me que El era o deus do trovão, dos locais elevados e dos sacrifícios terríveis. El podia exigir que um pai deserdasse o filho, o lançasse no deserto ou o imolasse sem hesitar. Era um Deus severo, estranho, frio, hostil. Contudo, ela admitia, era um consorte poderoso, digno da rainha do paraíso, que ela venerava sob todas as formas e todos os nomes. Zilpá falava sobre deuses e deusas, quase tanto quanto se referia às pessoas comuns. Às vezes eu achava isso meio cansativo, mas ela sabia usar as palavras de 1000 maneiras maravilhosas e eu adorava suas histórias sobre Ninhursag e a grande mãe, e Enlil, o primeiro pai. Ela criava hinos cheios de pompa, em que pessoas verdadeiras se encontravam com as divindades e todos dançavam juntos ao som de flautas e símbolos. E entoava esses hinos com voz alta, alta e fina, batendo o acompanhamento em um pequeno tambor feito de argila. Desde sua primeira menstruação, Zilpá considerava-se uma espécie de sacerdotisa, a guardiã dos mistérios da tenda vermelha, a filha de Asherá, a irmã Siduri,
que aconselha as mulheres. Era uma tolice da parte dela, já que somente sacerdotes homens serviam as deusas dos templos da grande cidade, enquanto as sacerdotisas estavam ao serviço dos deuses. Além do mais, Zilpá não possuía nenhum dos dons característicos dos oráculos. Não tinha talento algum para lidar com ervas e não sabia fazer profecias, invocações ou interpretações com as vísceras das cabras. O único sonho que ela interpretou corretamente foi o de Lia sobre as 8 sementes de romã. Zilpá era filha de Labão, com uma escrava chamada Mernefat, que fora comprada de um comerciante egípcio nos tempos em que Labão ainda tinha recursos. Segundo Ada, a mãe de Zilpá era esguia, tinha cabelos negros e lustrosos e era tão quieta que as pessoas até esqueciam que ela possuía o dom da fala, um traço que a sua filha não herdou. Zilpá era apenas alguns meses mais nova que Lia, e depois que a mãe de Zilpá morreu, Ada amamentou as 2 meninas ao mesmo tempo. Eram companheiras de brinquedo quando bebês, amigas íntimas quando crianças, sempre juntas, tomando conta dos rebanhos, colhendo frutas selvagens, inventando canções, rindo. Além de Ada, não sentiam falta de mais ninguém no mundo. Zilpá era quase tão alta quanto Lia, porém mais magra e com o tronco e as pernas menos robustos. De cabelos escuros e pele morena azeitonada, Lia e Zilpá pareciam-se com o pai e ostentavam o nariz da família, o mesmo de Jacó, um respeitável bico de gavião que parecia ficar mais comprido quando elas sorriam. Tanto Lia quanto Zilpá tinham o hábito de falar com as mãos, pressionando o polegar e o indicador em ovais enfáticos. Quando o sol as fazia apertar os olhos, linhas idênticas apareciam em torno dos cantos de seus olhos. Entretanto, enquanto o cabelo de Lia era encaracolado, a juba negra de Zilpá era lisa e ela a usava solta, chegando-lhe até a cintura. Era o que tinha de mais bonito e minha tia detestava cobrir os cabelos. Os toucados faziam sua cabeça latejar, dizia ela, pondo a mão no rosto em uma tola encenação. Mesmo quando eu era pequena, deixavam-me rir delas nesses momentos. As pretensas dores de cabeça eram também a justificativa que ela apresentava para ficar tanto tempo dentro das tendas das mulheres. Não nos acompanhava quando saíamos para nos aquecer ao sol da primavera ou procurar uma brisa refrescante nas noites quentes. Porém, quando a lua estava em seu primeiro quarto, tímida e fina, mal se fazendo perceber no céu, Zilpá andava em volta do acampamento, balançando o longo cabelo, batendo palmas e cantando canções em oferenda para estimular o retorno da lua. Bom, queridos e queridas, eu vou ficar aqui porque o capítulo é longo e nós temos já quase 30 minutos de leitura. Eu vou dar prosseguimento, no próximo dia de leitura. Obrigado por estarmos juntos hoje. Até a próxima.